Uma boa noite. Hoje eu quero falar a respeito de um artigo que eu encontrei no site do Senado Brasileiro, que foi escrito por Manuel Rodrigues Ferreira. Ele está datado aqui do dia 13 de fevereiro de 1987, onde esse grande historiador brasileiro, Manuel Rodrigues Ferreira, vai falar um pouco como era a organização do Brasil no período que antecedeu a independência, anterior a 1822. Como era organizada a nação. Existia uma coisa chamada repúblicas locais. Repúblicas locais eram um outro conceito para a palavra república. Cada cidade e vila formava uma república. Se aproxima mais de uma república universitária do que de uma república no conceito que a gente tem hoje para uma nação. Pois era mais descentralizado, vamos dizer assim. Mas logicamente que não é uma república universitária. Só estou dando um exemplo aqui, né? Estou tentando falar de uma maneira que o pessoal possa entender. Mas assim, cidades organizavam-se em repúblicas, basicamente. Repúblicas locais. Eu vou ler um trecho para você entender melhor. Esse sistema de repúblicas locais estava consubstanciado nas ordenações do reino. O livro máximo das leis da monarquia portuguesa. Não havia, pois, diferença alguma entre as repúblicas das vilas e cidades de Portugal e as do Brasil, com a diferença de que nas do Brasil só podiam ocupar cargos eletivos os aqui nascidos, exclusivamente, ou seja, só quem nascia no Brasil poderia ocupar cargos eletivos, ou seja, não havia opressão nenhuma, na verdade havia até uma proteção por parte de Portugal no poder executivo, né, e legislativo provavelmente também, estamos falando de uma administração bem descentralizada e local, e havia uma preocupação de que para ocupar esses cargos eletivos, as pessoas nascessem naquela região, naquela república, naquela vila, naquela cidade. República é vila e cidade, tá? Ora, esse regime de governos locais, que eram as repúblicas das nossas vilas e cidades, só foi abolido após a independência, quando o Império Brasileiro criou o município, estabelecido na Constituição de 1824 por inspiração da legislação francesa da Revolução. Ou seja, quando eles criam o município, e município não quer dizer cidade aqui, município era esse organismo centralizado no governo federal. Tipo assim, o seu município é uma peça do grande município que está no governo central, né, no Império. Isso surge em 1822, após a independência. Até então, eram repúblicas locais. Por 292 anos foram repúblicas locais. Eu quero falar um pouco hoje como eram essas repúblicas locais. Nessas condições, a república local vigorou no Brasil de 1532 a 1824, durante exatamente 292 anos. Quase 3 séculos, disse Manuel Rodrigues Ferreira. A nossa formação político-administrativa foi fundamentalmente a dos governos locais. Com a independência surgiu a administração nacional brasileira, isto é, representantes do povo, deputados e senadores, formando o governo central. Isso após o final, né? Mas o processo de eleição desses representantes do povo baseava-se geograficamente no antigo sistema das repúblicas locais, ou seja, foi instituído o sistema distrital. Predominou no processo eleitoral do Império o respeito ao tradicional sistema local de representantes do povo. Aí estava no Império o respeito à tradição. Se nas antigas repúblicas locais o povo elegia seus representantes aos governos das vilas e cidades, agora no novo regime, após a independência, o mesmo povo, além de continuar elegendo seus representantes às recém-criadas câmaras municipais, passou a eleger, nas mesmas circunstâncias eleitorais, os distritos eleitorais, seus deputados às assembleias provinciais e nacional. Desculpa, tá um pouco ruim de ler, porque é antigo o documento, então às vezes não é tão claro assim, tá? A leitura.
na República, deixa eu só passar aqui. Agora ele vai falar um pouco do desenrolar após a independência, eu vou pular essa parte e vou voltar no que importa, que eram as repúblicas municipais, repúblicas locais, né? Antes de haver o conceito de município, porque município, você imagina hoje, município tipo assim, o meu município, a minha cidade, né? Não, município é um sistema onde o seu município faz parte desse sistema de municípios. Antes disso eram repúblicas locais. Você vai ver quando chegar na parte das tropas, aguenta aí que é bem interessante como é que eram os exércitos. O pessoal que gosta de falar que não tem como formar exército descentralizado, né? Então vamos lá. As repúblicas locais. A compreensão do nosso passado exige que reformulemos alguns conceitos históricos depreciativos, que sobre eles surgiram após a independência, em 1822. Nessas condições, o Brasil não era denominado colônia, mas sim Estado do Brasil, um Estado membro da monarquia de Portugal. Escutou? Então assim, conceitos pejorativos precisamos nos desvencilhar deles. Só lembrando que Manuel Rodrigues Ferreira é um dos historiadores que inspira o trabalho do professor Loriel Rocha. Loriel Rocha estuda bastante. O Manuel Rodrigues Ferreira é também irmão de Tito Livio Ferreira. Escreveu grandes obras, né? Então, ou seja, o Brasil, o Estado do Brasil, o Brasil não era uma colônia, coloca até entre aspas colônia ali, mas sim Estado do Brasil, um Estado membro da monarquia de Portugal. Por exemplo, você tem a coroa inglesa e você tem a Austrália. O monarca da Austrália é a Rainha Elizabeth, da coroa inglesa. É uma relação tipo assim, Inglaterra-Austrália. Mais ou menos, assim, explicando bem a grosso modo. Peço perdão aos portugueses e ao pessoal que acompanha esse assunto, porque é uma péssima comparação pegar como exemplo a coroa inglesa, eu sei disso. Tá? Mas assim, só para o pessoal entender que há uma relação interessante aqui, uma relação muito legal. Né, que no nosso caso, por se tratar de um reino com as suas próprias tradições, para quem sabe quais são. Né? Então, o Brasil era um Estado-membro da monarquia de Portugal, cujos reis, como todos das monarquias absolutistas da Europa, recebiam o seu poder de Deus. Daí os povos, inclusive o do Brasil, dedicarem aos seus soberanos os mais profundos sentimentos de respeito, iguais àqueles que dedicavam a Deus. O povo do Brasil não era chamado de colono, mas sim tinha a nacionalidade portuguesa, pois ainda nem o vocabulário, abre aspas, brasileiro, fecha aspas, existia. Espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Tá? Então, assim, havia assim uma aceitação de que era uma vocação divina, a do rei. Como você vê em Game of Thrones, mais ou menos, o cara que herda lá, todo mundo respeita porque ele é o rei legítimo, tipo assim, né? Então havia, assim, esse respeito, essa devoção, e havia também uma relação com a cristandade, né? E também não existia o conceito de colono. O brasileiro, na verdade, não existia o termo brasileiro, ele era um cidadão português, né? A vida política do nosso povo, como já vimos, restringia-se às suas vilas e cidades, as chamadas repúblicas. Erroneamente, por desconhecimento do nosso passado, tem-se atribuído à estrutura político-administrativa das nossas vilas e cidades a denominação município, que na realidade nunca existiu, só surgindo na Constituição de 1824, 2 anos após a independência. Esse foi um descobrimento que fiz há pouco mais de 2 anos atrás, disse Manuel Rodrigues Ferreira. Aliás, o historiador é um homem que vai à aventura nos documentos do passado humano, à procura de surpresas, que são os novos conhecimentos. Concordo plenamente e é fascinante esse processo. Do que já dissemos, conclui-se que é um erro falar-se genericamente em administração colonial. Quando eu fizer assim, porque está entre aspas, tá? Pois eram duas as administrações, uma a do rei de Portugal, através dos governadores gerais do Estado do Brasil e dos governadores das capitanias, outra a do povo, através dos seus representantes no governo das repúblicas, das vilas e cidades, e vai explicar um pouco da parte, enfim, da organização política, você pode entrar e ver essa parte. Eu quero falar de algumas coisas mais interessantes aqui, que você deve estar mais curioso para entender. Por exemplo, classes sociais.
Fala-se genericamente de sociedade colonial, entre aspas, o que é um erro, pois em realidade a sociedade do Brasil estava rigorosamente dividida em dois grandes grupos, nobreza e povo, como qualquer sociedade absolutista europeia. Essa nobreza não era titulada, mas regia-se pelos estatutos da nobreza de Portugal europeu. Era formada pelos descendentes dos antigos, abre aspas, homens bons, fecha aspas, assim chamados desde a Idade Média. Aí ele vai falar o seguinte, a nobreza, ela podia ser eleita pelo povo. Vou deixar o link na descrição, tá? Vai estar ali no site do Senado, você pode entrar, baixar esse documento e ler ele tranquilamente. Tem bastante coisa, muito mais do que eu vou falar aqui. Tá? Então, a plebe, no caso, que era quem votava, os nobres podiam ser eleitos, tipo assim, e os plebeus votavam, né? A plebe que votava era chamada de oficiais. Eles chamavam-se uns aos outros de oficiais. Por exemplo, oficial da farmácia, oficial torneiro, etc. Ele dá esses exemplos aqui. Enfim, essa parte é interessante. Como já vimos, as repúblicas das vilas e cidades constituíam autênticos estados locais que formavam um estado maior, a nação portuguesa, chamada Monarquia de Portugal. Assim, o rei, quer diretamente, quer pelos seus delegados no Brasil, não interferia de maneira alguma nas administrações das nossas vilas e cidades, que gozavam de uma soberania, de uma independência, que dificilmente hoje podemos avaliar ou conceber, imaginar, já que estamos dominados pela ideia errônea de jugo colonial. Basta dizer que nos 292 anos desse regime, jamais uma Câmara ou Conselho das nossas repúblicas, das vilas e cidades, foi fechada pelo rei ou pelos seus delegados. Nunca, nesses quase 3 séculos, houve por parte dos reis ou seus delegados qualquer ato de violência contra qualquer república das nossas vilas e cidades, nem mesmo contra qualquer dos seus integrantes, isoladamente. É que os reis de Portugal reconheciam a soberania dessas repúblicas, evitando qualquer conflito com elas, o que poderia levar à própria ruptura do pacto existente. A lei eleitoral constava em suas minúcias das ordenações do reino. O processo de eleições era em 2 graus. Enfim, os oficiais mecânicos mais a nobreza elegiam os dirigentes da república, essas cidades e vilas, né? Peraí que eu perdi aqui. As pessoas nobres, que seriam os oficiais da Câmara. As eleições realizavam-se de 3 em 3 anos, mas os mandatos eram de 1 ano. Isto é, os eleitores de 1º grau elegiam os de 2º grau, que por sua vez elegiam um número triplo de mandatários. Aqui vai ficar um pouco complicado, eu vou pular essa parte, tá? Vamos voltar ao esquema aqui. Depois você lê completo ali, tá? Essa parte é interessante. O mandato dos dirigentes da República, Câmara, era de 1 ano. Eleitos não podiam esquivar-se e nada recebiam pelo exercício de suas funções. Eram diversos os cargos e funções das pessoas eleitas pelo povo. Juiz ordinário, vereadores, procurador, oficiais das ordenanças e almotacé, que eu não sei o que é. Todos eram denominados oficiais da Câmara e constituíam um conselho, com C mesmo, daí a CAS, onde davam suas audiências e se reuniam, que eram os chamados passos, que você vê os passos, né, do conselho, tipo passo municipal que tem hoje em dia, né? Era já daí o termo, aparentemente. Então esses poderes eleitos, esses juízes, essas atribuições se reuniam formando um colegiado para tomar decisões sobre as questões envolvendo a República. E eles exerciam ali o mesmo papel do legislativo, executivo e judiciário. Quero chegar nas tropas logo. E existia ainda uma justiça do rei, exercida por um juiz de fora, que levava consigo uma vara branca. Essas varas vermelhas e brancas deram seus nomes às atuais varas do cível e do crime. Os condenados pelo juiz ordinário cumpriam suas penas na cadeia da República, a qual se localizava no mesmo edifício onde funcionava a Câmara. Interessante. Então era chamada Casa da Câmara e Cadeia, porque embaixo ficava a cadeia e em cima a Câmara. E eu vou finalizar lendo esse trecho sobre as tropas, a milícia popular. Vejamos agora a tropa ou milícia popular da República.
Em 1570, o rei Dom Sebastião, verificando que o Reino de Portugal não dispunha de gente e dinheiro suficiente para constituir uma força militar regular que defendesse seus estados e territórios ultramarinos, resolveu que esses deveriam defender a si próprios. Isto é, as populações das vilas e cidades e seus termos deveriam organizar-se em forças armadas terrestres. Era uma verdadeira tropa popular, uma milícia popular, um exército popular, falando em termos atuais. Espera que tem mais. A organização do povo, militarmente, cabia às respectivas repúblicas. O regimento dos capitães mores e mais capitães e oficiais da companhia, da gente de cavalo e de pé e da ordem, que terão em se exercitarem. Ficou ruim a leitura aqui, tá, pessoal? Mas tá escrito assim mesmo. Foi assinado por Dom Sebastião no dia 10 de dezembro de 1570. A formação, né, dessas tropas e milícias populares. A organização hierárquica era a seguinte: capitão mor, capitão da companhia, alferes, sargento mor, cabo mor e a massa da população que era a tropa. Todos eram eleitos pelo próprio povo ou pelos oficiais da Câmara. A população constituía a milícia popular. Ninguém podia escusar-se de servir e todos deveriam ter armas próprias, além de se exercitarem periodicamente. 250 homens constituíam uma bandeira. Era uma questão de defesa. Então, numa situação ali de defesa, todo mundo era um soldado em potencial, todo mundo tinha que manter uma saúde regular ali, bem cuidada, né? É um sistema da época, não estou dizendo que essa parte você teria que fazer hoje em dia, caso a gente queira restaurar. Mas, assim, no caso de você ter exércitos descentralizados, vilas, o que quer dizer? Cara, é interessante que, tipo assim, você e seus vizinhos tenham condições de se defender, você e seu clã, sua família, seus parentes, e as pessoas consigam formar um exército relativamente organizado, que, tipo assim, a pessoa saiba também atirar, saiba dominar uma arma, né, numa situação de conflito. Todo mundo vai evitar esses conflitos por causa disso, porque eles eram formados por 250 homens, constituíam uma bandeira, como era chamado. Existiam, pois, bandeiras em todas as vilas e cidades do Brasil. Essas bandeiras, em São Paulo, saíam aos sertões, mas no litoral ajudaram decisivamente a expulsar os estrangeiros e piratas invasores. É de se notar que foi Portugal, na Europa, a primeira nação a criar essas milícias populares, das quais se encarregavam as repúblicas locais. Havia do lado do rei a sua própria tropa, que era paga e reduzida. Nessas condições, o Brasil constituía-se em um exército formado pelos naturais da terra e que declararia a independência, separando-se da monarquia portuguesa quando quisesse. Se nunca o fez, é porque os seus habitantes dedicavam aos reis de Portugal os mais puros sentimentos de fidelidade, lealdade e zelo, expressões estas que encontramos a cada passo nos documentos históricos. Aliás, no século passado, Alexis Tocqueville interpretou muito bem esses sentimentos do povo francês, antes da Revolução de 1789, justificando-os. Mas, por seu lado, o rei de Portugal dedicava a essas repúblicas das vilas e cidades o maior respeito e consideração. Assim, quando o rei nomeava o governador de uma capitania, disso informava a Câmara da capital, apresentando o currículo do mesmo e solicitando que ela lhe desse posse no cargo. Quando o capitão-general chegava à capital da capitania, ia à Câmara, que era a República, tomar posse do cargo de governador. Essas repúblicas gozavam de uma soberania e uma independência que hoje estamos longe de imaginar. Ele usa o termo longe de adivinhar, né, que era como escrevia. Então você não consegue imaginar o nível de soberania e independência que essas, repúblicas locais gozavam, né? As cidades eram autônomas, né? E por uma questão de respeito, por uma questão de zelo, né, de honra, qual que são os termos aqui mesmo? Fidelidade, lealdade e zelo. Então submetiam-se à coroa, mas não havia abuso. Em alguns casos, as repúblicas locais, inclusive, adotavam medidas protecionistas, impedindo a entrada ou a saída de produtos nos termos, né, que a vila ou a cidade resolvesse colocar em pauta. De tudo o que dissemos,
e ainda é muito pouco, conclui-se que existiam duas admirações no Brasil, a das repúblicas locais e a do rei. A das repúblicas era dirigida pelos naturais do lugar, e a do rei através dos seus representantes. De tudo que aqui expusemos, é difícil dizer qual era a mais importante. De qualquer maneira, é um erro dizer-se, genericamente, administração colonial. Não, nós nunca usou esse termo, né? Considerando-a uma única, quando na realidade eram duas, bem distintas. Então é isso, tá, pessoal? Enfim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, tem mais muita coisa interessante ali. Enfim, aqui, vou ter que ler essa parte. A transformação das repúblicas locais, repúblicas das vilas e cidades, em municípios, foi regulamentada pela Lei de 1828. Entretanto, não aconteceu uma simples mudança de nome, pois, na realidade, a república local foi abolida, surgindo em seu lugar o município. Pau! Que é esse sistema que você tem hoje, que você está debaixo. Tá? O seu município não é porque você mora no seu município, você mora no município, é o sistema centralizado que vem desde essa época. Muito embora esse termo hoje não tenha essa conotação, mas historicamente é o seu significado. Assim, grande parte das atribuições das antigas repúblicas foram transferidas para o Estado Nacional Imperial, como, por exemplo, a Justiça Ordinária e a Milícia Local. Esta, Milícia das Tropas, que eu falei aqui, que é bem interessante, transformada em Guarda Nacional. Foi quando virou Guarda Nacional, por Feijó. Dessa maneira, com a independência no plano nacional, as vilas e cidades perderam a independência e soberania de que gozaram durante quase 3 séculos. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa história. Nós éramos repúblicas locais. Quando a gente fala em fim da república, vamos entender o seguinte. Nós estamos falando desse termo que atualmente significa república. Dessa conotação que hoje tem república nesse sistema centralizado. Porém, quando nós falamos em repúblicas locais, você pega o sentido mais nobre do termo república, que é realmente uma organização espontânea de uma sociedade descentralizada. Isso tem muitos benefícios. Para você ter ideia, por exemplo, a quantidade de impostos que é arrecadado a mando de um governo centralizado federal é muito maior do que seria se fossem repúblicas descentralizadas, municípios. Mas para isso é necessário que haja, em certo nível, uma unidade. Para os libertários, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, o próprio Hans Hermann Hoppe tem falado isso. Tem um discurso dele na Turquia onde ele fala da importância dessas sociedades descentralizadas terem também algum ideal, enfim, até mesmo protecionista quando necessário. Por exemplo, Roraima, que está numa situação complicadíssima com a Venezuela, por causa da imigração em massa. Então é necessário, às vezes, tomar algumas medidas. Logicamente que é possível, enfim, num âmbito descentralizado, que o Estado de Roraima ou os municípios que estão na fronteira, que no caso é o que deveria ser, tivessem autonomia para tomar as decisões, se permite ou não permite algumas coisas. Se permite ou não permite a entrada sem restrição. Até porque, vale lembrar, o povo venezuelano elegeu Hugo Chávez e escolheu e reelegeu posteriormente. Então, por mais que hoje ele esteja sendo um tirano, né, enfim, alguém completamente inaceitável, é responsabilidade da Venezuela resolver isso. E, se eles continuarem fazendo isso que estão fazendo, nós, brasileiros, assim como americanos, assim como argentinos, enfim, povos de outras nações, podem ir interferir naquele lugar, pois afinal está tendo uma violação de soberania de outros países por parte daquele governo que está oprimindo o seu povo num nível máximo, né, num nível absurdo que nós todos tememos. E o oposto do que acontece na Venezuela é justamente essas repúblicas locais. Todo governo altamente centralizado, que venha com boas ideinhas, de tipo assim, nós vamos aí cuidar de vocês, nós vamos aí tomar de tudo que é de todos e distribuir do jeito que a gente achar legal. E daí vai ficar todo mundo passando fome e o Maduro lá comendo em restaurante, não sei quantos trocentos dólares lá que estava comendo. Então, para evitar esse tipo de coisa, repúblicas descentralizadas, para evitar esse tipo de coisa, restauração das tradições. E é por isso que, até está lá a página no Facebook,
movimento restauracionista. Está começando, é um embrião, tá? Então nós vamos difundir essas informações a princípio, para criar uma base de pessoas que tenham consciência de que a nossa verdadeira história não é essa que está nos livros didáticos, que são ensinados para os seus filhos. É importante que nós venhamos, inclusive, a fazer novos livros didáticos. É importante que nós venhamos a fazer livros infantis com a verdadeira história do Brasil, das repúblicas locais. É muito importante que nós venhamos a resgatar essas tradições para que nós possamos nos lembrar de quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato. Então, o documento que eu li, uns trechos, eu sei que foi um vídeo meio chato, fica lendo e tal, né? Não é o ideal, mas como eu não podia editar, eu queria mostrar muito esse material, hoje eu não tenho tempo para isso. Inclusive eu estou preparando a próxima aula de quinta-feira do curso Cosmovisão Restaurada, que está bem interessante. A gente está abordando da cosmovisão antiga, cosmologia e tal. Então, assim, eu estou com bastante tempo comprometido com isso e não posso ficar editando vídeo sempre. E eu só estou conseguindo fazer isso no meu tempo livre, porque na verdade o meu dia agora está totalmente dedicado para o meu trabalho, né? Trabalho com mercado, com comércio internacional. Então eu estou fazendo isso nesse momento. Estou assim em processos que estão chegando que precisa muito da minha atenção e assim eu preciso realmente me concentrar durante o dia para resolver situações, para não deixar problemas aumentarem, porque eu trabalho com um volume grande de negócios. Tá? Apesar de eu estar aqui, você está me vendo desse jeito de boné e tal, quando eu preciso ir numa reunião de negócios, logicamente que eu não vou assim. Tá? Assim é o jeito que eu gravo vídeos e que eu estou em casa normalmente. Mas assim, eu evito também reuniões porque eu prefiro trabalhar em casa. Eu já trabalho em casa para não ter que ficar usando terninho e gravata, tá? Vai me desculpar. Então, mas assim, o ponto é o seguinte, cara. Você vive num lugar que tem uma história muito legal, alucinante, uma história muito interessante. E você deveria investigar essa história por si mesmo. Ir atrás de historiadores que vale a pena ouvir. E eu recomendo que você comece a acompanhar o professor L'Oréal Rocha, do Instituto Mucarage Brasilã, o IMUB, para que você possa ter uma base melhor. Né? E também ir nos autores que ele recomenda, e nas fontes históricas que ele recomenda, e ler os livros, e comprar os livros, e baixar os livros. Se você não encontrar alguns livros, você pode encontrar esses livros no Google Books, por exemplo, em outros locais. Você pode baixar o livro, enfim, o e-book. A obra O Brasil Não Foi Colônia tem no IMUB, por R$17, um e-book da obra de Tito Livio Ferreira, O Brasil Não Foi Colônia, comentada por L'Oréal Rocha. Então, assim, entra lá, tem a loja, inclusive. Ou pesquise, tente comprar livros antigos. Vá na fonte. Alimente-se da verdadeira história. Alimente-se da verdade. Não alimente-se somente de séries no Netflix, no seu tempo livre. Aproveite o seu tempo livre em algo que vai dar um propósito para a sua vida, em algo que vai dar um objetivo, uma direção para se olhar. E nós precisamos encontrar as nossas verdadeiras tradições. Porque nós brasileiros, nós não surgimos como uma explosão atômica do nada. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós pensamos às vezes, e essa fica o crédito para Aristóteles, que a gente conversou um pouco antes de eu fazer esse vídeo, e ele me citou uma situação onde ele estava querendo ir para Portugal e conversou inclusive com uma pessoa, né, que deu algumas dicas muito prestativas de Portugal, e ela falou isso para ele, e ele falou isso para mim, e essa é uma grande verdade. Nós brasileiros não somos uma explosão, um Big Bang social. Como se tudo tivesse começado na Declaração da Independência. Antes era uma merda, antes era uma porcaria. A partir de 1822 é que a coisa fica legal. Não, nada poderia estar mais distante da verdade. É ali que começa o roubo descarado da nossa identidade, a destruição completa da nossa história, a mentira deslavada que é contada para cada criança, de que a nossa história, que nós somos essa pobreza cultural que atualmente se consolida no Brasil, justamente pela ausência de identidade histórica. Pois quando havia mais identidade histórica, mesmo que não a perfeita, pois já foi a história contada após o período de 1822, após a nova história escrita por José Bonifácio, com novos termos que não faziam parte do passado, como expressão colonial, por exemplo, coisa que não existia nos documentos históricos anteriores. Não era isso. Enfim, peraí.
às vezes, né, tem que dar uma pausada até. Mas assim, antes disso tudo, sabe, antes desse 1822 para frente, lembre-se, o Brasil não começou em 1822. Nós temos aqui algo estabelecido por Dom Sebastião em 1570, meu amigo, tá? Que eu acabei de citar ali. Em 1570, o rei Dom Sebastião, verificando que o reino de Portugal não dispunha de gente e dinheiro suficiente para construir uma força militar regular que defendesse os seus estados, territórios, resolveu que esses deveriam defender a si próprios. Isso é, as populações das vilas e cidades organizaram-se em forças armadas terrestres. Era uma verdadeira tropa popular, uma milícia popular, um exército popular, falando em termos atuais. A organização do povo militarmente cabia às respectivas repúblicas. Isso quer dizer o quê? Que várias repúblicas, né, ou cidades ou vilas, podem organizar-se, inclusive adotando sistemas econômicos de organização social distintos. Você pode ter ali o cara, tipo assim, o pessoal que tem uma pegada mais socialista poderia se organizar lá num regime socialista, onde todo mundo se organizasse e ficava se dividindo tudo que é de todos, assim, tipo, né, produzindo e dividindo tudo. O pessoal que é, por exemplo, tem uma ideologia nova aí que é do Michael Tellinger, chamada contribucionismo. Poderiam ter uma área, né, que fosse possível manter uma certa subsistência e se organizasse ali a partir do contribucionismo. O outro, por outro lado, que é anarcocapitalista, poderia ter ali na atividade mercantil a base do desenvolvimento das suas sociedades descentralizadas, as chamadas repúblicas locais. Então, isso permitiria algo que, enfim, ordens espontâneas de organização para que a gente pudesse ver quais são melhores, sem que tivesse que ter um governo central que mandasse em todo mundo e obrigasse todos a se submeter a essa ordem, que a grande maioria não quer se submeter, como é o caso do recente avanço do Brasil em direção a um socialismo gradualista, socialismo gradual que está acontecendo. Não, então vocês querem viver dessa forma, tentar isso aí? Tipo assim, pega uma república ali, e daí, aí quem gosta dessa ideia, está disposto a trabalhar e comprar essa ideia, vai para lá, entendeu? Quem não quer, vem para cá, vem na outra. Quem quer viver de outra maneira, vai na outra. Ele também relata nesse artigo, que está aqui na descrição para quem quiser ver, o original, enfim, não né, digitalizado, lógico, que haviam muitas semelhanças de São Paulo com Veneza, por exemplo. Veneza era uma cidade altamente mercantil, para quem tem curiosidade de ver, leia Marco Polo. Marco Polo é muito interessante, eu já li um livro do Marco Polo, também assisti a série completa no Netflix, inclusive. Eu até gosto de ver série, mas eu gosto de coisas que tragam, assim, que enriqueçam de alguma maneira, que pelo menos eu tenho a impressão de que o que está sendo transmitido ali tem alguma, enfim, alguma verdade, vamos falar assim, né? Não que todas as séries sejam ruins, existem bons trabalhos também, né, nesse âmbito. Então aqui para também você não tem que ficar alienado, não pega o que eu falei e fala assim, tipo, se você gosta do meu trabalho e você acha que o que eu falo tem fundamento, não pegue o que eu falei e fale assim, não, ele falou isso, então isso é errado. Não, cara, eu não sou teu pastor e nem teu guru para começo de conversa, tá? Eu só estou dizendo que é mais interessante você aprender a equilibrar aquilo que você está buscando, tá? Aquilo que você está buscando para você, com conteúdos importantes, relevantes, que te enriqueçam. E quando você for se entreter, também escolha algo que enriqueça a sua alma, seu espírito. Já que não vai enriquecer o seu intelecto, né? Porque não é às vezes um fato, às vezes é uma obra de ficção, mas essa obra de ficção pode trazer algo de bom para você. Até, inclusive, Cristo falava por parábolas, né? Por histórias de ficção. Muitas vezes para dar bons ensinamentos. Então, sabe, tipo, é preciso desenvolver essa intuição de entender as coisas e também, né, porque eu vejo que muitas pessoas, não todos, né, lógico, mas são muito sistemáticas, metódicas, leva tudo a ferro e fogo que você fala, então não é por aí também, sabe? Tudo está relacionado, tudo que está sendo falado nesse canal, todas as ideias estão relacionadas dentro de princípios que eu considero princípios que fazem sentido, que prevalecem. Enfim, aqui apareceu uma mensagem na tela, me distraiu aqui. Mas é isso, sabe? Basicamente é isso. Agora, quando você terminar de ver esse vídeo longo, que você ficou vendo meia hora esse barbudo aqui falando, aí você entra no linkzinho ali embaixo e leia o documento inteiro, que vale a pena. E daí aproveita e se inscreve também na página Movimento Restauracionista no Facebook. Beleza? Até mais, é nóis.